Olá, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos e lembrar que estamos falando dos benefícios previdenciários atualmente. Então hoje nós vamos falar de um outro benefício da seguradora Previdência Social, que às vezes é confundida com o INSS, que é a Previdência Social. Vamos falar hoje sobre a aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? É aquela aposentadoria que o segurado da Previdência Social que trabalhou em lugares que podem causar problema para a sua saúde com o tempo, se aposentem mais cedo. Essa legislação mudou muito durante o tempo. Inicialmente, o legislador entendeu que pessoas expostas a algum trabalho penoso, insalubre ou perigoso deveria se aposentar mais cedo. Isso data de 1960. De lá para cá, foram muitas as mudanças previdenciárias, da legislação previdenciária. Eu acho que um marco muito importante foi em 95, quando exigiu que, para se aposentar, o segurado tivesse um laudo realizado por um engenheiro de segurança ou por um médico do trabalho. Porque anteriormente, apenas participando de uma categoria profissional, estimava-se que essa pessoa estaria exposta. Então, alguém eletricitário, já só por ser eletricitário, adquiriu o direito de se aposentar mais cedo. Eu tenho um exemplo, que é uma pessoa, foi diretor da Light, né, aquela empresa que não existe mais, mas de energia elétrica. Ele foi diretor e ele se aposentou por aposentadoria especial. É justo? Não, porque esse diretor, ele não ficava num trabalho penoso e num trabalho de risco, como a gente vê o coitado do eletricitário em fios, subindo e descendo de postes e etc. Ele ficava numa sala com ar-condicionado muito confortável. Mas como eletricitário, ele ganhou o direito de se aposentar. A partir de 95, foi obrigatório um laudo ou de um engenheiro ou de um médico comprovando que ele trabalhava em um lugar insalubre ou perigoso. Isso culminou com o perfil profissiográfico previdenciário, famoso PPP, e laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que passaram a vigorar a partir de 2003, mais especificamente, janeiro de 2004. O que é, então, este famigerado PPP e LTCAT? O LTCAT nada mais é do que aquele laudo que tem que ser assinado por um engenheiro e ou médico do trabalho e que vai dizer quais são os agentes nocivos que essa pessoa está exposta. Nesse PPP, tem o tempo que as pessoas trabalharam, tanto em locais possivelmente insalubres ou em locais que não tinham insalubridade. Eu posso iniciar minha vida em um escritório, mas depois ser promovido para uma área produtiva. E nessa área produtiva, estar exposto a algum agente nocivo. O mais comum deles é o ruído, né? Então, exposto a ruído, eu devo, do ruído acima do limite de tolerância. Isso é importante dizer. Isso o engenheiro ou o médico vão colocar num documento
e mostrar para a Previdência Social. Então, por quanto tempo ele trabalhou no escritório? 3 anos. E por quanto tempo ele foi transferido para a produção? 5 anos. Muito bem, proporcionalmente, ele só terá direito aos 5 anos que ele esteve exposto. Os outros anos que ele passou no escritório, ele não tem direito a se aposentar por tempo de serviço. Então, com essa legislação do LTCAT e do PPP, ficou mais fácil. Por quê? O médico ou o engenheiro, além de falar que alguém está exposto a um risco químico, físico ou biológico, ele tem que dizer se tem equipamento de proteção coletiva e ou equipamento de proteção individual. Mais ainda, ele ainda tem que dizer que o EPC ou o EPI neutralizam o agente nocivo, ou não. Realmente ficou um pouco mais difícil se aposentar por aposentadoria especial. É lógico que a maioria dos indivíduos expostos a um agente nocivo está protegido. E se ele estiver protegido, ele não tem direito à aposentadoria especial. Não sei se está claro para vocês, mas esta é a nossa realidade hoje. E quem precisa do LTCAT e PPP? Todo empregador. Todas as empresas precisam? Sim. Todo empregador é obrigado a ter LTCAT. Não, mas o meu funcionário trabalha em escritório. Muito bem, nós temos que comprovar que ele não está exposto. Porque esse documento PPP, ele vai acompanhar esse trabalhador. É o histórico clínico laboral de todo o trabalhador. Então, dando o exemplo daquele indivíduo que ficou 3 anos no escritório e 5 anos em uma área exposta a agente nocivo, toda vez que ele for demitido dessa empresa, ele tem que colocar debaixo do braço o seu documento PPP e guardá-lo. E a empresa? A empresa deve passar um documento, assinar, né, o funcionário assinar que recebeu este PPP. Então ele trabalhou nessa empresa 3 mais 5, 8 anos. Ele vai para uma próxima empresa e lá ele fica por mais 4 anos. Exposto ou não? O PPP vai dizer. Se exposto, nós vamos somar os 5 anos aos outros 4 anos. Eu acho que agora ficou um pouquinho melhor do que aquela primeira legislação que dizia que apenas alguém, por ser de alguma atividade econômica, já tinha direito à aposentadoria especial. Obviamente que nós temos 3 tipos de aposentadoria especial. Aquelas, isso depende do agente nocivo, né? Aquelas que o indivíduo pode se aposentar com 25 anos, ou com 20 anos, ou com 15 anos. Lógico, se estiver exposto a ruído, ou a grande maioria dos produtos químicos e biológicos, ele terá direito a trabalhar 25 anos exposto e já se aposentar com aposentadoria especial. Se for um produto mais tóxico ou alguma coisa que faça mais mal, seriam 20 anos. Por exemplo, quem está exposto ao amianto, ele vai ter uma aposentadoria, ele ficou 20 anos exposto ao amianto, ele vai poder se aposentar por aposentadoria especial e é um outro benefício previdenciário. E, finalmente, se ele tiver exposto, por exemplo, né, uma mineração subsolo, ele tem direito a se aposentar com 15 anos de aposentadoria
de trabalho nessa atividade. Só isso? Não. Acho que agora veio o mais importante. Também nessa legislação, que começou a vigorar em janeiro de 2004, a Previdência passa a responsabilidade de pagamento das aposentadorias para o empregador. Ou seja, o empregador que não tem funcionário exposto a agente nocivo, ele paga apenas aquele seguro acidente de trabalho vezes 1, vezes 2 ou vezes 3, como a gente já falou. Mas aquele que coloca o funcionário dele sob risco de um agente nocivo, ele começa a pagar uma quota maior para financiar a aposentadoria do seu trabalhador. E como é que é isso? Aquelas empresas que a gente considera grau de GFIP 4, né? GFIP é uma guia que mensalmente o empregador é obrigado a pagar. Quem faz isso é o contador. Então nós temos o GFIP 0, 1, 2, 3 e 4. Né? GFIP 0 não está exposto, GFIP 1 também não. O GFIP 2, 3 e 4 está exposto. O 2 está exposto a um agente nocivo que permite uma aposentadoria com 15 anos. O empregador paga 12% a mais do seguro acidente de trabalho. 12%, não é pouco. Para aqueles indivíduos que estão expostos e podem se aposentar com 20 anos, o empregador paga 9% a mais do seguro acidente de trabalho. E, por último, aqueles indivíduos, que são a grande maioria, que se aposentam com 25 anos de trabalho, expostos a um determinado agente, como, por exemplo, o risco biológico, como, por exemplo, o ruído e a maioria dos produtos químicos, e o empregador paga 6% a mais. Interessante falar que eu estive recentemente dando uma palestra para o Sindicato dos Contabilistas. E eu perguntei para aquela plateia seleta quem fazia o pagamento de um GFIP maior do que o GFIP 1. A grande maioria não faz isso. Mesmo porque o contabilista, ele não é responsável por um laudo técnico. Então, ele apenas orienta o empregador e o empregador deveria avisar ao contador ou colocar em contato o contador com a parte técnica, que é médico do trabalho, engenheiro de segurança, para que não se pagasse apenas os GFIPs 0 e 1. E eu vou dizer que a grande maioria dos empregadores não estão pagando GFIP por expor seus trabalhadores. O que vai ocorrer? Lógico, primeiro, esse funcionário não terá direito a se aposentar por aposentadoria especial. Mas ele vai brigar, ele vai conseguir. Em conseguindo, a Previdência Social pode colocar uma ação regressiva contra o empregador que durante muitos anos deixou de pagar esse GFIP para quem está exposto e não protegido. Lógico, esse não protegido é muito importante, né? Porque estar exposto ao ruído é uma coisa. Agora, se o EPC, se foi enclausurada essa máquina, ou se o EPI, se está usando um equipamento de proteção individual que diminui o nível de ruído abaixo do limite de tolerância, ele pode estar exposto a um agente nocivo, porém está
protegido. E se estiver protegido, não tem direito ao aposentadoria especial. Eu acho que fica claro aqui para todos, por esses dias que a gente vem falando, que devemos fazer um bom trabalho de saúde e segurança no trabalho para evitar, inclusive, um ônus grande, né? Vocês percebem que pagar 6, 9 ou 12% da folha de pagamento mensalmente não é pouca coisa. Ah, mas eu não estou pagando e não fui fiscalizado. É verdade, né? Porque a maioria das empresas não são fiscalizadas ainda pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para saber como é que é esse GFIP. Porém, ele pode ser pego a hora que esse funcionário tiver o direito e quiser se aposentar por aposentadoria especial. Então, mais uma vez, importante termos serviços sérios de saúde e segurança no trabalho e ao empregador ouvir deles qual é a indicação e o que fazer. Lógico, o assunto ele não se esgota, né? Ele é controverso, ele tem uma porção de coisas, mas eu acho que o recado que eu deveria dar para vocês hoje é isso, né? Cuidado que se o seu funcionário tiver direito a se aposentar por aposentadoria especial, você deve pagar um GFIP maior, porque esse empregador vai financiar a aposentadoria dele. É tão justo isso que no momento que ele para de ter o contato com o agente nocivo, automaticamente o GFIP cai e ele não paga nada além. Então, eu acho que fica o recado de a gente trabalhar com pessoas sérias e fazer os seus documentos de saúde e segurança do trabalho, os documentos legais, muito bem feitos.